crianças, pronto, chegamos à nossa sexta-feira, nossas últimas aulas da semana, não é isso? Então vamos lá, nossa aulinha de hoje é matemática e história, tá certo? Então nossa primeira aula é matemática, nós vamos estudar os poliedros, certo? O que são poliedros? A palavrinha poliedros já responde o que ele é. Ó, poli quer dizer muitos, e edros quer dizer lados ou faces. Então, poliedros quer dizer muitas ou muitos lados, muitas faces, tá certo? Poliedros. Vamos pegar, hoje é 10/7/2020, tá bom? Vamos pegar o nosso livrinho, vamos lá. Todo mundo com o seu livrinho na mão e nós estamos aí na página 73. Poliedros. Vamos ler tudo o que diz o nosso conteúdo. Diz assim, que poliedros são sólidos geométricos formados por faces que têm o formato de polígonos. A gente já estudou que polígonos são formas retas, né? Formados por retas, não são curvas, não tem curva. Poliedros não tem curvas. Então, a palavra poliedro significa várias faces. Tia já disse, muitas faces. Então, tia tentou desenhar aqui o mais próximo que deu para tia desenhar. Os poliedros são compostos de, a gente já sabe, né? Vai só relembrar. São formados por faces, né? Que é essa parte, são as faces. As arestas, que é esses lados aqui, ó, são as arestas. E pelas vértices, que a gente já aprendeu que são as pontas, né? Pronto, então os poliedros são formados por faces, arestas e vértices. Vamos continuar aí. Aí tá mostrando para você um cubo, tá mostrando um paralelepípedo, tá mostrando uma pirâmide, tudo isso. Tia sente muito que tia queria estar com essas formas geométricas aqui, mas não deu certo. Não é nada não, fica devendo para a próxima. Então, veja só, veja o nome dos poliedros acima quanto ao seu número de faces. O cubo e o paralelepípedo é hexaedro, que eles têm 6 faces, ou prismas de base quadrangular, certo? Esse de cima aqui, esse cubo. A pirâmide pode ter vários nomes, de acordo com o número de lados e de sua base. Então, existe a pirâmide de base triangular, 4 faces. Existe a pirâmide de base quadrangular, 5 faces. Existe a pirâmide de base pentagonal, 6 faces. Existe a pirâmide de base hexagonal com 7 faces. Muitas faces, né? Tudo isso a pirâmide. Continua aí. Há muito tempo, um matemático chamado Euler mostrou uma equação que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Veja este cubo. Pronto, aí é um cubo bem parecido com esse que tia fez aqui. Aí diz assim, sabendo que ele tem 6 faces, tia vai fazer aqui. Ele tem faces, tia vai só colocar a letra inicial. Faces ele tem 6. Vértices ele tem 8. Vértice ele tem 8. E arestas, para calcular arestas, para calcular aresta, a gente não sabe quantas tem. Aí esse matemático chamado Euler criou essa formulazinha assim, aqui, que é essa que tia vai copiar aqui no quadro, que é assim, ó, V menos A mais F, tá tudo aí no seu livrinho, presta atenção, é igual a 2. Isso aqui é uma fórmula em que esse matemático aí, Euler, só tem Euler, deve ser maior o nome dele, mas aqui só tem Euler. Ele criou para que a gente descobrisse
quantas arestas tem, no caso, esse cubo que tem aí, né? Pode ser esse aqui também, esse que tá aí no livrinho de vocês. Então, ele está ensinando como é que a gente calcula. Então, ele diz assim, que aqui são as vértices, presta atenção. Aqui são as vértices, aqui as arestas e aqui as faces, igual a 2. Então, a fórmula é V menos A mais F igual a 2. Essa fórmula, toda vez que vai calcular arestas, essa é a fórmula. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos calcular a aresta desse cubo aqui, no caso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o quê, tia? Eu vou substituir. Então, o meu V é quanto? Meu V é 8. Muito bem. 8 menos A. Por que eu repeti o A? Porque eu não sei o valor do meu A, né? É um termo desconhecido ainda. Então, A mais F é quanto? F é 6. 6. Lápis de tia tá horrível. Deixa eu tia fazer de novo. 6, que é igual a 2. Então, o que é que tia fez? Tia substituiu a fórmula, né? Vértice, aresta, face. Tia substituiu pelos números. Só a aresta, que eu não sei qual é, que eu deixei o A, tá certo? E agora, o que é que eu faço? Agora eu vou descobrir. Agora eu vou baixar o 8. Vou baixar o 8. Jesus, deixa a tia ficar assim, que é melhor para tia escrever 8. Melhorou muito, não. 8, não vou usar aqui esse sinal do A, vou usar esse aqui do 6. Mais 6, presta atenção, baixei o 8, no caso, baixei minha vértice, mais 6, que é, mais 6, aí aqui não tem o 2. Esse 2 aqui, ele não tem sinal aqui, é como se fosse um 2 positivo, ele é positivo. Ele não é negativo. Se ele fosse um número negativo, ele teria um sinal de menos aqui. Aí, como ele é aqui positivo, aí eu vou passar ele para o lado de cá da igualdade, eu não vou passar ele para cá. Então, ele aqui está positivo, ele vai vir para cá, ó, negativo 2, que é igual, ó, tia vai repetir. Esse 2 aqui, tia, por que veio para aqui negativo? Porque aqui é como se ele fosse positivo. Porque é um número, ó, positivo. Se fosse um número negativo, teria o menos. Então, ele aqui é positivo, passou aqui negativo, tá certo? Que é igual a, agora sim eu trago esse A para cá. Esse A vem para cá, certo? Até aqui tudo bem? Tia não se conforma, tia tem que ajeitar quando tá muito feio. Então, vamos lá. Então, tia vai repetir de novo, bem devagarinho. Peguei a fórmula de Euler, aí sai substituindo a vértice, o sinal, a aresta, que é uma incógnita, baixei o A mesmo, mais a face, que é 6, igual a 2. Fiz meu primeiro processo. Meu segundo processo é, baixei o 8 novamente, trouxe o sinal do 6 para cá e o 6, o lugar dele é aqui, ele tá antes, não vou mudar o sinal dele. Aí, como eu tinha que trazer o 2 para cá também, então o 2 aqui era positivo, veio para cá negativo. Então, né, menos 2, que é igual, aí agora esse A vem para cá, ó. Aqui eu inverto também, ó. Esse A é negativo, ele veio para cá, ó, positivo. Certinho? Vamos lá, agora eu vou começar os cálculos. Então, quanto é 8 mais 6? 14. Muito bem. 14 menos 2. Tia gosta de ir fazendo bem devagarinho. Baixo A, certo? Agora, eu vou resolver
minha subtração. Mas antes de eu resolver minha subtração, eu já trago esse A para cá, que ele é a minha aresta, que eu tô sem saber qual o número, então eu coloco a aresta aqui, porque eu já vou descobrir qual é o número da aresta, tá certo? Então, ó, minha aresta vai ser igual a... Quanto é 14 menos 2? 12, não é isso? 12. Pronto, descobri qual é o número de arestas desse cubo. No caso, então, aqui o número de arestas é 12. Então, esse meu cubo, ele tem 6 faces, ele tem 6, vértices, ele tem 8 e aresta, ele tem 12. Não é difícil não, né, tia? É só prestar atenção bem direitinho que dá tudo certinho. Você tá vendo? É só pegar a fórmula, agora tem que saber essa fórmula. Se fosse um dia de prova, tia fosse colocar na prova desse jeito aqui, então você ia ter que lembrar a fórmula para poder ir substituindo, para poder dar certo, tá bom? Tia vai fazer só mais um exemplozinho, porque tia sabe que já deu para entender, mas tia vai fazer outro exemplo. Peraí, vou apagar e vou fazer outro, tá bom? Pronto, tia voltou para fazer o segundo exemplo, para a gente terminar. Então, agora a tia mudou, não é mais Olha, pronto, tia voltou para a gente fazer o segundo exemplo. Não é mais essa que nós vamos calcular, é outra fórmula, outra figura, perdão. Então, vamos lá, e tia mudou agora. Agora, as faces são 4, as vértices são 6 e as arestas continuam nossa incógnita, nós não sabemos quanto é. Então, vamos fazer a mesma coisinha. Continuamos com a nossa base, aqui é a nossa base de Euler, certo? Então, o que é que eu faço? Vou substituir. Então, o V é quanto? 6 menos minha aresta mais F, que é 4, igual a 2. Repetindo, a tia botou a vértice, que era 6, menos a aresta, mais a minha face, que é 4, igual a 2. Certo? E sabe que estão entendendo. Então, vamos lá. Aí, vou baixo 6, aí pego esse 4 com o sinal dele mesmo, 4. Aí, quero trazer esse 2 para aqui, aí como tia disse, aqui é positivo, vem para cá, negativo, é igual a, o A aqui tá positivo, ele também já vem para aqui, tá negativo, vem para aqui positivo, que é a nossa aresta. Aí, agora sim, eu começo a calcular para descobrir. Então, vamos lá. Quanto é 6 mais 4? 10, muito bem. 10 menos 2, que é igual a nossa aresta. Aí, eu quero descobrir qual é a aresta, então já trago ela para cá. Ó. Minha aresta é igual a... Quanto é 10 menos 2? 8. 8. Então, a minha aresta aqui é 8. Pronto, tia. Não tem dificuldade. Vai fazendo devagarinho, vai baixando. Você vai ver, no final dá tudo certo. Tá bom? Então, fiquem por aí que já a tia volta com a nossa aulinha de história. Tá bom? Para terminarmos a semana. Fica por aí, não sai não. Tchau. Pronto, crianças, tia voltou para a nossa segunda aula, certo? Então, a nossa aulinha agora é de história e o nosso conteúdo é capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, o que será isso? Então, pronto, tia começa dizendo assim, que depois que Portugal veio, né, descobriu o Brasil já era descoberto pelos índios, mas descobriu o Brasil, chegou aqui. Começou, né, a tirar todas as riquezas do Brasil, como a gente já viu. Aí foi lá, já tinha dividido com a Espanha, que as terras que ficassem do lado leste era de Portugal e do lado oeste era da Espanha. Então, a parte que ficou com Portugal, que foi o lado leste, o que aconteceu? Dom João, sem poder
manter o Brasil. Ninguém queria vir para o Brasil, a não ser que tivesse um ganho. E o Brasil não podia ficar aqui exposto a piratas, né, que eram como eram conhecidos as navegações, as embarcações que ficavam navegando pelos mares para descobrir novos continentes. E o Brasil já descoberto por Portugal, mas precisava que Portugal se estabelecesse aqui, para que realmente quem tivesse aqui, né, que fosse português, cuidasse do Brasil, da parte que pertencia a Portugal. Então, o que é que Dom João fez? Sem poder arcar, né, em mandar, não sei, uma guarda real que cuidasse do Brasil e tudo, ele teve uma ideia. Como ele não podia pagar, ele já tirava do Brasil para Portugal, ele ia investir no Brasil, ele não queria investir no Brasil, ele queria tirar do Brasil. Então, o que é que ele fez? Ele pensou, vou dividir o Brasil, vou dividir minha parte do Brasil, a parte de Portugal. Então, o que foi que ele fez? Ele dividiu o Brasil justamente no que nós chamamos de capitanias hereditárias. E o que são capitanias hereditárias, tia? Justamente é a divisão que Portugal fez de terras do Brasil. E com isso ele deu essas terras para os ricos de Portugal, para os fidalgos, para os condes, né? Quem era realeza em Portugal, quem tinha muito dinheiro, ele dividiu essa parte do Brasil, prometendo o quê? Que as pessoas poderiam ficar com as terras, que elas poderiam passar de pais para filhos, por isso que eram hereditárias, e só precisava cultivar e pagar impostos para Portugal, né? Mas as terras eram de quem recebesse. E assim foi feito. Dom João dividiu as terras e o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, que nós vamos ver agora. Aí tia quer o seguinte, tia vai colocando aqui as capitanias e a gente vai vendo para quem foi essas capitanias, tá certo? Então vamos lá, deixa a tia pegar o livro. Pronto, então agora a gente vai começar a conhecer essas capitanias, tá bom? Então tia vai dizendo qual é a capitania e a gente vai lendo quem foi o dono, né, o donatário de cada capitania que Dom João dividiu, tá certo? Então vamos lá. A nossa primeira capitania foi a capitania do Maranhão. Foi a primeira capitania que Dom João dividiu. A tia vai colocar ela aqui, ó. Lembrando que isso aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Não, tia, tá mais pra cima. Não, é só eu começar. Nós vamos, já calma, te segura. Ô mãe, tá vendo? Eu não dei pausa ali não, viu? Vou de novo. Pronto, agora a tia vai começar a dividir as capitanias. A tia vai colando, dizendo qual é a capitania e a gente lê de quem foi o donatário dessa capitania, tá bom? Quem recebeu essa capitania. Então, a nossa primeira divisão de terras, no caso, a nossa primeira capitania, foi a capitania do Maranhão. Ó, tia vai colocar ela aqui do lado da linha do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, tia colocou a primeira. Então, de quem foi essa primeira divisão de terra? Essa primeira capitania ficou para quem? Ficou para João de Barros e Aires da Cunha. Foi a primeira, tá certo? Então, a segunda, também chamada Capitania do Maranhão, que vai colocar ela aqui embaixo. E a gente vai ler de quem foi quem ficou com essa capitania. Tá certo? Então, essa capitania ficou com Fernando Álvares de Andrade, a segunda capitania. A terceira capitania é a capitania do Ceará. Ceará. Olha ela aqui, deixa eu colocar. Terceira capitania, capitania do Ceará.
Quem ficou com a capitania do Ceará foi Antônio Cardoso de Barros. Antônio Cardoso de Barros ficou com a terceira capitania, capitania do Ceará. A quarta capitania, capitania do Rio Grande do Norte, muitas terras, quem ganhou essa capitania ficou com ela. E as terras do Rio Grande do Norte ficaram para, vamos olhar para quem foi. Foi para João de Barros e Aires da Cunha. Rio Grande do Norte, João de Barros e Aires da Cunha. Bom, a nossa quinta capitania é a capitania de Itamaracá. E a capitania de Itamaracá ficou com, deixa eu colocar aqui, nós já vamos ler. A capitania de Itamaracá ficou com Pero Lopes de Souza. Tinha muito Pero nessa época, né? A outra capitania, que é aqui as nossas terras pernambucanas, que é a nona capitania, ela ficou com, peraí que tia já vai ler, uma capitania grande também, ó, grande como a do Rio Grande do Norte. Ficou a de Pernambuco com Duarte Coelho. Duarte Coelho. Essa foi uma das capitanias que prosperaram, que a maioria nem deu muito certo, mas já tia fala mais. Então essa é a de Pernambuco, a nossa. Vamos agora para a nossa 10ª capitania. 10ª não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª capitania, que é a capitania da Bahia. Eita, tia já estava na 10ª, a gente ainda está na 7ª. Então, essa capitania aqui é a capitania da Bahia. Vamos ver quem ficou com a Bahia. A Bahia ficou com Francisco Pereira Coutinho. Francisco Pereira Coutinho. Tia tá com dificuldade de ler, porque tia de óculos, essa letrinha pequena ainda tá ruim de ler. Mas tia sabe que vocês estão acompanhando aí, estão vendo tudo direitinho, tá certo? Então agora nós vamos para nossa próxima capitania, nossa 8ª capitania, que é a capitania de Ilhéus. Uma capitania grande, muitas terras, Ilhéus. Aí vamos ver quem ficou com Ilhéus. Ilhéus ficou com, vamos ver, Ilhéus ficou com Jorge de Figueiredo Correia. Ficou com muitas terras, não foi? Essa capitania. A nossa próxima capitania é a capitania de Porto Seguro, que é a nossa 9ª capitania. Vamos, tia vai colar. E a gente vai ver quem ficou com essa capitania. Muita terra também. Deixa a tia colar. Pronto. Então, essa terra, essa capitania de Porto Seguro, ela ficou com Pero de Campos Tourinho. Outro Pero. Vamos lá para a nossa próxima. A nossa próxima é a capitania 10, é a capitania do Espírito Santo. Vamos ver quem ficou com a capitania do Espírito Santo. Deixa eu tia colar aqui. Capitania do Espírito Santo, certo? Quem ficou com essa capitania foi Vasco Fernandes Coutinho. Ficou com a 10ª capitania. A capitania do Espírito Santo. Certinho. 11ª, estamos já terminando. A 11ª é a capitania de São Tomé. Quem ficou com a capitania de São Tomé? A gente já vai olhar. São Tomé ficou com Pero de Góis. É isso mesmo, Pero de Góis. Ele ficou com a capitania de São Tomé. Agora nós vamos para a capitania de São Vicente.
que é a capitania 12ª, a 12. Então, a capitania de São Vicente, ela ficou com, vamos ver, quem ficou com a capitania de São Vicente? São Vicente ficou Martim Afonso de Souza. Pronto. A nossa 13ª capitania é a capitania de Santo Antônio. Santo Antônio, é isso mesmo? Não, Santo Antônio não. Perdão, Santo Amaro. Santo Amaro. A gente já vai ver quem ficou com essa capitania. Deixa eu tia ver como é que tia coloca aqui para melhor você ver aí. Santo Amaro. Quem ficou com a capitania de Santo Amaro foi Pero Lopes de Souza. Ficou com a capitania de Santo Amaro. A nossa 14ª, que é a capitania agora de São Vicente, pequenininha, ela ficou com... Peraí, deixa a tia colocar aqui, que ela é bem pequenininha. Pronto. São Vicente ficou com Martim Afonso de Souza. Ele ficou com a 14ª capitania. E a última capitania, menorzinha de todas, chamada a capitania de Santana. Deixa a tia colocar ela. Santana. Ó, ela aqui no finalzinho. Acho que tia no final deu uma entortada nas capitanias. Mas é isso. Dá pra ver, né? Dá. Pronto. E quem ficou com a capitania de Santana foi Pero Lopes de Souza. Tia teve que ir lendo assim, porque tia não ia decorar o nome de todos de jeito nenhum, então tia pensou assim, vou mostrando as capitanias e dizendo para quem ficou. Então aqui tá as 15 capitanias pelas quais Dom João dividiu a parte que lhe cabia do Brasil, dividiu em 15 capitanias. As capitanias foram, vamos só repetir, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente também e, por último, Santana. 15 capitanias, tá certo? Então, assim foram divididas as terras brasileiras. Aí, vira a páginazinha aí do seu livro, na página 38, diz assim, que as capitanias que prosperaram de todas essas... Na verdade, os ricos de Portugal, a nobreza, quando chegou no Brasil, não gostaram muito das terras, né? Calor muito grande, muita coisa, e eles todos... Então, assim, alguns não investiram bem, outros investiram em algumas regiões, investiram algumas coisas que não dava para aquela região. Então, assim, alguns foram se desgostando, vamos dizer assim, e abandonaram. Então, as únicas capitanias que prosperaram foi a de São Vicente, aqui embaixo, e a de Pernambuco, aqui em cima, a nossa. Foram as únicas que prosperaram. A de São Vicente prosperou, tá aí no livrinho de vocês. A de São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. E a de Pernambuco se desenvolveu por conta do cultivo de cana-de-açúcar. Então, por isso, elas se desenvolveram mais. Aqui por conta da criação de gado e aqui cana-de-açúcar. Que até hoje tem engenhos de cana-de-açúcar no Recife. Tá certo? Então, é isso, tia. O nosso conteúdo de história, capitanias hereditárias,
Tia tentou ser assim o mais prático possível para que você entendesse, mas é isso aqui. O principal foi dividido em 15 capitanias, né? Tem aí no livrinho o nome de cada uma. Então, tem aqui, tia colocou na linha do Tratado de Tordesilhas para você entender que essa parte aqui do Brasil, isso aqui é uma parte do mapa, ó. Então, essa parte aqui já é da Espanha, não é mais de Portugal, aí não. Tá certo? Então é isso, tia. Terminamos nossa semana. Graças a Deus. Deus tem nos guardado, nos cuidado sempre. E o coração sempre grato a Ele por tudo. E se Ele nos permitir, a semana que vem estaremos aqui de novo para mais aulas, mais conteúdos. Aprendermos mais e mais, tá bom? Beijo, beijo. Bom final de semana. Deus abençoe a todos.